A história da igreja, tal qual Jesus a vê. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, encontramos a história profética da igreja. Não como o corpo de Cristo, composto exclusivamente de crentes convertidos, mas na sua responsabilidade como testemunho de Deus na terra. É representada simbolicamente por 7 castiçais de ouro, não por um castiçal de 7 braços, como no tabernáculo. Temos aqui, portanto, acentuada a responsabilidade pessoal de cada igreja, como portadora de luz. A divisão do livro do Apocalipse é bem conhecida, visto ser indicada pela própria palavra de Deus, no capítulo 1 e versículo 19. Primeiro, as coisas que tens visto, quer dizer, Cristo como juiz. Segundo, as que são. E terceiro, as que depois destas hão de acontecer. A terceira divisão começa com o capítulo 4, conforme vemos no versículo 1. Por conseguinte, a segunda divisão, as coisas que são, compreende os capítulos 2 e 3. No capítulo 4, vemos os crentes glorificados no céu. Não se trata somente de crentes que morreram, mas sim de crentes ressuscitados e glorificados, visto que têm roupas brancas e coroas de ouro sobre as suas cabeças. Nós não recebemos uma coroa no momento de morrer, mas depois da ressurreição. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, encontramos a distinção quanto ao grupo que ali é visto, são almas. A conclusão é que nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse temos uma descrição do estado da igreja, desde a idade apostólica até ao seu arrebatamento. Isso é confirmado pelas seguintes considerações. Primeiro, todo o livro do Apocalipse é profético e, portanto, os capítulos 2 e 3 também são proféticos. Segundo, as cartas não deviam ser enviadas às igrejas em separado. Cada igreja devia receber todas as cartas. No final de cada carta é dito que todo aquele que tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e não apenas o que o Espírito diz a cada igreja. Terceiro, o número 7 é característico do livro do Apocalipse. Vemos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 Espíritos de Deus, etc. Este número é o símbolo bem conhecido de perfeição espiritual e principalmente da perfeição das obras divinas. Em 7 dias, Deus criou todas as coisas e tudo era bom. Gênesis capítulo 2, versículo 2. É a igreja em sua responsabilidade, mas considerada como obra de Deus. Quarto, as 7 cartas foram escritas segundo um plano determinado e indicam uma ordem moral no discurso da decadência. Quinto, notemos, por fim, que Deus dá, em várias passagens das Sagradas Escrituras, um resumo profético em 7 imagens sobre determinada dispensação, como as encontramos, por exemplo, em Levítico capítulo 23 e em Mateus capítulo 13. As 7 cartas podem ser divididas em 2 grupos. Nas 3 primeiras, a expressão "quem tem ouvidos, ouça", vem primeiro, seguida da promessa "ao que vencer", ao passo que nas 4 seguintes a ordem invertida. É como se o Senhor tivesse perdido a esperança da restauração de toda a igreja, esperando que só os vencedores ouvissem. Nas últimas cartas, o Senhor fala também da sua vinda, por isso sabemos que esse estado de coisas permanecerá até a sua vinda. O Senhor apresenta-se em cada carta em relação ao estado da igreja a que é dirigida. Vamos examinar agora cada igreja dentro do seu contexto profético. Éfeso. Aqui temos o princípio da história da igreja. Aparentemente, tudo ainda está bem. Que coisa mais excelente o Senhor enumera? Porém, os seus olhos
qual chama de fogo, descobre já nela o princípio da decadência. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, isto é, o princípio de toda decadência. O coração já não estava tão intimamente ligado com ele como no princípio, ainda que os costumes não tivessem mudado. E as obras dos nicolaítas já são encontradas ali. Esmirna. Aqui vemos as grandes perseguições dos imperadores romanos durante o segundo e o terceiro século. Como é sabido, desencadearam-se 10 perseguições, a última das quais durou precisamente 10 anos. Deus permitiu as perseguições para atrair de novo o coração da igreja ao seu Senhor. Pérgamo. Em Pérgamo, encontramos uma situação muito diferente. A igreja já não é uma estrangeira, antes tem residência estável, mas é onde está o trono de Satanás. Procurou descanso neste mundo, no lugar onde está o trono do príncipe e Deus deste século? É o que vemos no plano histórico. O imperador Constantino, o Grande, aceitou o cristianismo que, assim, foi transformado na religião do Estado, mas à custa de sua liberdade. Ela está ligada com o mundo e o poder do mundo exerce-se sobre ela, mesmo em casos de fé, já não é a eclésia, que quer dizer a chamada, mas tornou-se uma instituição nacional, na qual acham-se dispersos os verdadeiros crentes. Ali não se encontram as obras dos nicolaítas, mas tornaram-se uma doutrina ou dogma. O versículo 14 mostra-nos quais são as consequências de tudo isso. O nome Nicolaus quer dizer dominador do povo, Laos quer dizer povo, e deste vocábulo deriva a palavra leigo. Temos aqui a origem da distinção entre leigos e clérigos. A doutrina de Balaão consistia em dar conselho pernicioso por dinheiro, tirando o povo do seu isolamento para, em comunhão com os moabitas, o prostituir e o entregar-se à idolatria. Temos aqui o mau sistema do qual procedeu Tiatira. Tiatira. A característica desta igreja é Jezabel. Diz que é profetisa, exigindo autoridade absoluta para a sua doutrina, autoridade infalível. Mas, segundo a palavra de Deus, uma mulher não tem o direito de ensinar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Na Sagrada Escritura, a igreja sempre é representada debaixo da figura de uma mulher e nunca de um homem. Cristo é o homem e a palavra procede dele. Aqui vemos como a igreja se colocou a si mesma no lugar que pertence a Cristo. Utiliza a sua posição para continuar a obra de Balaão. A obra de Jezabel consiste em pôr o povo de Deus em ligação com o mundo e induzi-lo à prática da idolatria. As duas grandes características do cristianismo são, primeiro, ter um Senhor que foi rejeitado pelo mundo, mas que está assentado à destra de Deus, esperando o momento em que o Pai ponha os seus inimigos por escabelo de seus pés. Efésios capítulo 1, versículos 21 a 23. Segundo, a presença do Espírito de Deus, enviado pelo Filho como seu substituto na terra. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. A igreja recusou estes dois fatos. No entanto, Cristo foi morto e está ausente e o diabo presente. Ele tomou um lugar predominante na terra, arrogando o seu direito de exercer a mais alta autoridade. Deste modo, arroga-se o direito à autoridade e aos direitos do divino representante do Senhor Jesus. Não será sintomática a forma como o Senhor se apresenta a esta igreja? Isto diz o Filho de Deus? Há alguma coisa que sobressai, mas nos ensinos romanos do que rebaixar o Senhor à condição de filho de Maria? Exaltam Maria acima dele, e se o reconhece como filho de Deus, é para dar maior glória a Maria?
é a mãe de Deus e a rainha do céu? Nesta carta, a corrupção é demais? O Senhor não espera a conversão do conjunto? Todavia, ainda que seja tirada o castiçal do seu lugar, porque o Senhor não pode reconhecê-la como seu testemunho, ela permanecerá até que o Senhor venha. No capítulo 17 do Apocalipse, vamos encontrá-la novamente. Sardo. Temos aqui um novo princípio. Nesta igreja não encontramos os grandes pecados de Tiatira, não se requer o reconhecimento da infalibilidade, nem a doutrina pervertida, nem perseguições aos santos, nem pretensão à mais alta autoridade do mundo. Em Sardo, o mal é negativo, não há vida. Com a reforma, Deus abriu os olhos de muitos para a perversão da igreja e, mediante a sua bendita obra, estabeleceu um novo testemunho que não se contaminou com as abominações do papado, porém, ela não guardou o que o Senhor lhe deu. Esta é a razão do seu juízo. O princípio da reforma foi um ato de fé, mas depressa se juntou o elemento político. Roma tinha causado muito descontentamento por meio de sua vara de ferro, e muitos serviram-se da reforma como uma arma política na sua luta contra Roma. Quão difícil era rejeitar este auxílio? Príncipes, políticos e soldados ofereciam-lhes o seu apoio. Desprezá-lo significava expor-se ainda mais às perseguições de Roma. Por isso aceitou o auxílio dos poderes mundiais e submeteu-se do mesmo modo. Assim é como tiveram a sua origem as igrejas reformadas nacionais, porém, não era a igreja de Deus, mas um mundo mais ou menos cristianizado, no qual se achava dispersos os cristãos. Não era a igreja reinando no mundo, como no caso de Roma, mas a igreja apoiando-se e sujeitando-se praticamente nele. Tens nome de que vives e estás morto. De que vale uma confissão ortodoxa se não há vida de Deus? Embora o Senhor não possa reconhecer Sardo como seu testemunho, ela ficará até a sua vinda. Porém, Deus reconhece Filadélfia como seu testemunho. Filadélfia. Esta igreja é caracterizada por duas coisas. Primeiro, ter guardado a palavra de Deus, e segundo, não ter negado o nome do Senhor Jesus. Estas são as características do poderoso movimento operado pelo Espírito Santo depois das guerras napoleônicas. Em muitos países, em todas as igrejas nacionais, o Espírito de Deus vivificou montões de ossos secos. Muitos saíram destas instituições humanas para voltar à palavra e ao nome do Senhor Jesus. De certo, nem todos romperam inteiramente com as organizações e sistemas humanos, nem todos tinham igual medida de luz acerca dos pensamentos de Deus, mas havia uma inclinação geral para atuar conforme a luz que cada um possuía, segundo os princípios divinos. Quão sensíveis se sentem os nossos corações ao pensarem nestes homens que só consagraram completamente ao serviço de Deus, que examinaram a palavra de Deus para receber sabedoria, retornando depois com fé inquebrantável e com o Senhor ao caminho desconhecido. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, vemos que o Senhor pensava acerca deste movimento. Filadélfia e Esmirna são as únicas cartas nas quais não se mencionam coisas reprováveis. O Senhor mesmo apresenta-se aos vencedores e dá-lhes as mais preciosas promessas. Porém, como em tudo, também aqui o homem fracassou. Embora Filadélfia fique até a vinda do Senhor, para então ser levada por ele, trata-se de um pequeno remanescente. A maioria de Filadélfia não guardou o que tinha. De Filadélfia nasceu Laodiceia. Laodiceia. Que mudança! Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que bom que fora frio ou quente. Assim, porque és morno,
vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia é onde se apropriou a graça e se tem arrogado a posição cristã, onde a linguagem cristã é de uso correto e exteriormente a posição da igreja está em ordem. Porém, onde se encontra tudo isso sem influência sobre a alma. O nosso estado presente não está descrito aqui de maneira comovedora? Aquele estado que resultou de Filadélfia? Há muita ciência, pronuncia-se palavras formosas, elaboram-se magníficas confissões, há sociedades missionárias, sociedades bíblicas, universidades cristãs e muitas outras coisas, longe de mim pretender julgá-las. Mas onde está a piedade íntima? Onde está o poder da fé de nossos pais? Onde está a sujeição à palavra de Deus? Mesmo nas pequenas coisas da vida diária, onde está? Onde está a disposição para sofrer ultraje pelo nome de Jesus, crucificado pelo mundo? Acaso não nos tornamos mornos e mundanos? A vida regalada, a prosperidade material, as comodidades não nos tornaram receosos de sofrer e não nos tornaram amantes da comodidade? É o Senhor Jesus a testemunha fiel e verdadeira, uma realidade prática na vida de nossas assembleias? Em quantas igrejas livres têm ainda a palavra de Deus, autoridade prática quanto à organização e ordem de culto? E qual é a posição dos que professam unir-se somente em seu nome e segundo a sua palavra? Essa confissão é uma realidade? Temos a consciência de estar reunidos somente em seu nome? Basta-nos a autoridade da palavra de Deus? Ou o Senhor terá que nos dizer também: eis que estou à porta e bato? O Senhor busca a verdade no coração. Os meros formalismos não têm valor para Ele. Que vergonha ver o que temos feito do testemunho que Deus nos confiou. Que o Senhor nos dê um coração contrito e um espírito quebrantado, Salmo 51, para que nos sujeitamos a Ele e lhe confessamos os nossos pecados.